O Governo tem um novo ministro, o Governo tem dentro do PSD um crítico feroz, o Governo tem ainda um ministro que pode não ter lido bem o acordo de utilização da base das lajes, segundo alguns. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Muito bem, começamos já pela administração interna. Saiu Maria Lúcia Amaral, entrou Luís Neves, direto da direção da PJ para o Ministério, e até já respondeu a Passos Coelho, dizendo que não vislumbra nenhum conflito de interesses por transitar de um órgão que está a investigar Luís Montenegro para o governo de Luís Montenegro. E depois há ainda as reações. A esquerda em geral gostou desta nomeação, tirando talvez o PCP. A direita é que nem por isso. Clara, que opinas? Bom, eu assisti com espanto e continuo a assistir à larguíssima discussão, que já é acessória, que não é essencial, sobre o novo Ministro da Administração Interna. Primeiro, louvor e aclamação. Sim. Louvor e aclamação, competentíssimo, etc, etc. Subitamente instalou-se a dúvida sobre a honra e a instituição, porque o Primeiro-Ministro está a ser investigado. Que é uma coisa habitual em Portugal, como toda a gente sabe. Já é rotina. E a seguir instalou-se a dúvida terrível se o diretor da Judiciária saberia coisas sobre o processo de Luís Montenegro. Isto é ridículo, como é evidente, porque estas estruturas não funcionam assim e existem compartimentos estanques, senão não havia segredo na investigação. Não há reuniões com o chefe para dizer, epá... Portanto, o homem parece que é competente e foi escolhido por isso e por causa do país estar num estado de exceção. E precisar de alguém com... não apenas por causa do território e do que aconteceu, mas também porque há problemas na polícia portuguesa. Há problemas na PSP. Se eu li bem, parece que circulam vídeos de tortura no WhatsApp ou outro meio qualquer. Circularam, no caso da Esquadra de Rato, entre polícias. E, portanto, isto é particularmente grave e merece atenção. Porque isto é a negação do que deve ser a polícia. A negação completa. Por último, entrou, isto tudo antes de entrar em cena, Pedro Passos Coelho. Claro, quando Pedro Passos Coelho entrou em cena, o temor. Olha, eu acho que Pedro Passos Coelho, aquilo em primeiro lugar é o que ele pensa. Ele não disse que o ministro era incompetente, o que ele criticou foram os procedimentos. E à partida, já como se disse no caso do Centeno com o Banco de Portugal, à partida, quem sai deste tipo de cargos, como é o diretor da Judiciária para ministro, enfim, devem ser evitados. Mas não há nada que os impeça. E como eu disse, há um momento excepcional em que é necessário alguém com capacidade para desempenhar o cargo. Não caem os parentes na lama da democracia por causa disto ter acontecido, como não caíram no caso de Centeno ter ido para o Banco de Portugal. Os procedimentos às vezes são muito menos lisos noutros setores do Estado em que seria muito mais importante ter vigilância. Quanto a Pedro Passos Coelho, eu percebo, isto corresponde... Nós já vamos falar desse tema. Pois, mas sobre este caso em particular, àquilo que ele genuinamente pensa. Eu não creio que isto, sobre outras questões já lá iremos, as reformas, etc. Mas isto é o que ele acha. Sendo que no seu próprio governo houve alguns exemplos... Bem mais graves do que houve alguns exemplos que também não eram aconselháveis. Eu já vou falar mais de Pedro Passos Coelho. Sobre o ministro não tenho nada a dizer, parece-me uma pessoa competente e que todos o consideram enquanto tal e não tenho nenhuma suspeita de que ele seja agora uma espécie de cavalo de Troia dentro do governo para descobrir o que é que são, para contar ao Primeiro-Ministro as investigações que vão dar em nada da famosa Casa de Espinho. Acho que é a Casa de Espinho desta vez, já não é Spinum Viva. Quanto ao Pedro Passos Coelho, vamos falar a seguir da visão dele sobre as reformas
e sobre as intervenções dele. Mas é claro, o facto de ele ter falado sobre isto gerou aí uma comoção suplementar. O país está numa situação terrível. Até do ponto de vista financeiro, vamos ficar numa situação complicada. E continuamos a discutir temas acessórios, temas A escolha do Ministro da Administração Interna não, mas era uma coisa que se arrumava em 2 dias. Estava arrumado, as pessoas acharam bem. Isto continua a arrastar-se a semana toda. O Ministro já teve que se justificar e dizer que estava blindado. Eu espero que sim. Toda a gente está blindada neste país, até ir lá ao Ministério Público. Quando o Ministério Público entra em casa às 6 da manhã, deixam de estar blindados. Há muita coisa a fazer e há reformas a fazer, eu estou de acordo, já vou dizer porquê. Mas isto é um tema que para mim acabou, está arrumado, Luís não Pedro. interessa nem suscita maior interesse que isto. Eu estive ausente num retiro de meditação Sim, sim. e, Sim. e praia. fiz uma Meditação dieta na praia. Fiz uma dieta de informação, portanto ia de 12 em 12 horas cuscar ao meu algoritmo. Isso é a tua dieta de informação Sim, em claro, 12 a 12 claro, horas. Fiquei genuinamente convencido que o único problema global nestes últimos dias foi o macaco Punch no zoo de Ichikawa, Sim. que está com o problema de ser aceito ou não pelos outros macacos e a sua relação com o peluche. Mas, depois de conversar com o algoritmo, Está aí para onde? Esta conversa está aí para onde? Há 2, passa a 2. Eu já percebi que ele foi de 12 a 12 horas, mas o algoritmo estava um pouco não parado. digam que são os únicos cidadãos do mundo, não sabem o que é. O algoritmo deles é só política. Eu Não sei o sabem que é que estás a falar. não sabem o que é que é Eu o confesso macaco. O meu não é Comigo- nada só política, Sou mas não capaz de me sei quem é interessar o mais pelo peluche. macaco em Chicago do que este assunto. Vocês são as únicas 2 pessoas que sabem o que é. Mas eu vou-vos situando. Procurem Vou-vos situando. e Mas, peluche. Está bem. mas Já sei. Ok. Por acaso claro que apareceu. sabem, não há, Agora tu é disseste isto, já impossível sei. não saber o que é. Já sei. Eu vi essas Mas imagens. sei que houve uma primeira vaga de unanimidade em relação à escolha do ministro. Meu Deus, o governo ia mudar de política, era uma mudança mesmo a nível de política, porque este homem não ia nas percepções. Montenegro talvez fosse um cavalo de Troia mesmo, em relação às políticas de questões de imigração, tudo isso. Isto foi mais ou menos quando o Punch estava a ser maltratado por aquele macaco grande, sabes? Sei, Aquela sei, altura sei, ali, sei, que logo inicial. E quando o negócio começou a ser bom Sim, para a venda de não, peluche? Não, isso foi exato, e o IKEA fez logo aquela Sim. questão. Isto foi essa primeira vaga. Depois houve uma segunda vaga em que se começou a questionar, bom, mas então o homem da judiciária dentro do governo é óbvio que vai contar tudo ao Primeiro-Ministro sobre os seus processos e as suas relações e como é que isto é, vai questionar. Afinal, é uma má escolha, é óbvio que é uma má escolha. Isto foi naquela altura em que houve aquele macaco que atacou o Punch e que o mundo inteiro ficou a chorar por isso. Houve muitos problemas, saiu do New York Times e tudo, foi uma notícia do New York Times. Das coisas de fazer essa cara, Pedro, porque eu lamento que sejas um dos cidadãos ignorantes do planeta. Sou o único. Não, se vais vi o constatar que és. Vais constatar que és. Deixa-me só dizer uma coisa, Luís houve Pedro. uma terceira Há um vaga. desenvolvimento que alguém deu não sei quantos milhões. Eu, quando sair para daqui, vou já ver uma tirar Pá, o escuta, macaco. desde o New York Times à SIC Notícias ao Washington Post, não há Ok, mas volta lá ao ministro, volta ao meio de ministro. comunicação mundial. Não tem a O falar ministro disso. está arrumado, ó, Daniel. Não está. Depois veio Passos Coelho falar que isto era um precedente terrível. Abria-se um precedente terrível, embora esta coisa de ir para o PJ, para o Governo, comparar com o facto de ir do Governo para o Banco de Portugal, parece-me que... Enfim, hoje ir para o Governo não é propriamente... acho que é largar uma instituição Onde está desde serena, como a 1990. Polícia Judiciária, e calma e tranquila, para ir para o Governo e ir para Ministro da Administração Interna. Ou estar como Ministro a ganhar 3.000 euros limpos, ir para Governador do Banco de Portugal, não é bem a mesma coisa. Isto foi mesmo na altura, deixa-me ver, Para em terminar. que o macaco Punch foi abraçado por um e o mundo entrou em comoção, chorou-se, o mundo inteiro chorou.
Muita gente chorou. Termina, Luís Pedro. Finalmente, vi o macaco finalmente, começou-se a levantar a questão se isto não seria uma estratégia de Montenegro para colocar alguém na Polícia Judiciária de suas relações, o cunhado de não sei quantos. E aí foi quando começaram a aparecer primatologistas nas redes sociais a alertar para a questão de como é que aquilo era uma questão normal a nível das primatologias, dos macacos e a mãe não tinha sido má com o macaco. Fez bem a dieta. Pedro. Tiveste a ver um vídeo do Eu macaco. juro, Olha, escuta uma coisa, a tua ignorância, Pedro Marcos Lopes, a tua ignorância não é nada que te coloque bem. Não é nada, escuta, isso não te leva a nada. Não saberes o que é o macaco tu vias o macaco, ele lia Dostoiévski. Claro, ele lia Dostoiévski. Ele lia Dostoiévski. aliás, não tenho aqui o telefone. Se tivesse aqui o telefone, estava a ver do macaco. O último macaco era o macaco Adriano. Gostava muito aqui, que era o... Isso é nos anos 90, estás bem. Ainda tens 40 anos. Vê-te bem, 30 anos. o último macaco que tu conheceste foi há 35 anos. Portanto, Não, conheci depois outro. Já não era novo. Mas enfim. Vamos adiante. Bom, quanto ao Luís Neves. o Luís Neves- Só para terminar, eu tinha uma coisa que não tinha a ver com o macaco. Eu acho que alguém que aceita ir para Ministro da Administração Interna, numa altura destas, de catástrofe nacional, em que o país está numa situação de calamidade e que se predispõe a ir para Ministro, é alguém que tem, ou é audaz, ou tem uma capacidade de se predispor a uma situação complicada. Portanto, eu muito o carro preto. só posso desejar Já tem carro preto. sorte ao Ministro É diferente. e um gancho de coração ao macaco punch. Estás tu a dizer bad career move. Não é o macaco preto. Pedro Marcos Bom, Lopes. O Luís Neves, aparentemente, pelo menos, quem conhece o setor, diz que foi um bom diretor da Polícia Judiciária. Diz quem conhece? Diz quem conhece o setor, não sou propriamente um especialista em segurança, não é? Mas há algo que o predispõe bem, é o primeiro ponto, para ministro e para algum tipo de atividade política. É um homem muito flexível. É um homem que aparentemente tem convicções que são adaptáveis. Por exemplo, o homem que fez aquele ótimo discurso em que criticava quem confundia a criminalidade com a imigração, dizendo que havia mais criminalidade com a imigração, e ele veio negar isso de uma maneira clara e bem, foi uma ótima contribuição. É também o mesmo homem que apareceu atrás do Primeiro-Ministro, quando o Primeiro-Ministro... Convocado pelo Primeiro-Ministro. Quando o Primeiro-Ministro foi fazer aquela triste figura, péssima figura, às 8 da noite veio fazer uma conferência sobre os perigos da criminalidade, em geral. É também o homem que diz, e isto é mais chato e é mais complicado, que diz que na tomada de posse, e ainda disse hoje também, que não tinha conhecimento de investigações específicas. Infelizmente, é mentira. Porque quando houve um episódio com o Fernando Gomes na Federação Portuguesa de Futebol, não sei se vocês se recordam, nós falamos disso, apareceu Luís Neves, irrompeu pela Federação Portuguesa de Futebol, dizendo: não, este homem é impoluto, este homem não tem problema nenhum. Bem, das duas uma. Ou não sabe das investigações concretamente, ou sabe e diz que que aquele homem não era suspeito. Portanto, Não era um ato de fé? Portanto, sabia. E depois, também há aqui outro problema, quer dizer, e vejo um problema, pronto, é um homem flexível, porque o homem que vai aplicar normas que aparentemente não gosta, com a imigração, com a questão da norma na nacionalidade, é o Ministro da Administração Interna. Portanto, afinal, se calhar aquela coisa da criminalidade e segurança não era tão... Enfim, se calhar não era bem aquilo que ele queria dizer. Porque é ele que vai aplicar. O Ministro da Administração Interna é que aplica estas normas. Bom, mas não é por isto, porque os ministros têm que ser políticos, têm que ser flexíveis, e Luís Neves, por estes exemplos, parece que o é. Não é por isto que eu acho que ele não devia ser Ministro da Administração Interna. Eu não sou, como vocês são testemunhas, daquelas pessoas que anda sempre com a promiscuidade e com as portas giratórias, porque conheço o país e sei que muitas vezes, demasiadas vezes,
As pessoas são poucas para determinados cargos. É um karma que nós temos. Somos um país ainda à procura de desenvolvimento, à procura de muitas ver pessoas. a quantidade de conselhos de administração que está o Arnaud para perceber como somos E, poucos. portanto, não sou dessas pessoas. Nem acho que tenha havido casos particularmente graves nesse aspecto. Este é. E é por isso que eu acho que ele não devia ter sido convidado, nem devia ter aceitado o convite. E porquê? Porque isto de ser diretor da Polícia Judiciária, pertencer a um órgão policial, não é a mesma coisa, é muito mais grave do que outro tipo de coincidência de funções. O Luís Neves é o homem que mais sabe sobre toda a gente neste país. Como é evidente, até sabia que o Fernando Gomes era inocente. Tem uma atividade que é uma atividade muito sensível. Ser da polícia é uma coisa muito sensível, é uma coisa muito importante. E, portanto, recomendava, na minha opinião, o bom senso, que ele dissesse, bom, isto é uma função que não se aplica às minhas anteriores funções. Porque, repare, isto vai ser também um político, um ministro é também um político, e vai haver, obviamente, aqui luta partidária. E ele vai dizer coisas em função do partido que o lá põe agora. E não fica bem, na minha opinião, uma coisa ser confundida com a outra. E repara, e reforço isto, eu não sou nada de adepto das outras coisas, quer dizer, uma coisa é polícia, outra coisa é ser de um banco, outra coisa é ser de uma entidade reguladora da comunicação social, ou seja, o que for. Não é? Agora, isto é que eu acho particularmente complicado. Daniel. Bem, eu acho que este ministro tem condições, não sei se vai fazê-lo, por fim ao ruído alarmista em torno da insegurança, o discurso perigoso sobre a imigração. Não, nada do que tu disseste tem a ver com isto. A lei da imigração, eu sou contra a lei da imigração e contra a lei da nacionalidade, não tem nada a ver com isto que eu estou a dizer. Não. Não tem. Não ouviste o que eu disse. Eu disse Não tem qualquer relação entre a lei da imigração, entre a imigração e a insegurança, não tem nada a ver com a lei da nacionalidade e a lei da imigração. Não foi isso. O governo é que tem uma posição sobre a imigração que vai ser a dele. Pronto, mas está bem, mas não tem a ver com isto, não tem a ver com estas funções, com isto que eu estou a falar. O fim do ruído do alarmismo sobre a insegurança, o discurso perigoso sobre o que liga a imigração à insegurança, feito por Luís Montenegro e por Leitão Amaro para cobrir o Chega. Se Luís Neves não contrariar este discurso, quer dizer que vergou, e é demasiado evidente que vergou. E, portanto, ele terá sempre essa dificuldade de adotar um discurso que durante anos foi, no Estado, dos poucos pessoas no Estado, fez o discurso oposto. Então os outros ministros é que vão ter que mudar de discurso? Não, eu quero dizer como é que Luís Montenegro vai resolver este problema, porque duvido que o ministro da Administração Interna, que tem o percurso que ele tem, possa vir dizer o contrário do que andou a dizer sobre a segurança e sobre a imigração nos últimos... É que não foi no último ano. Sim. Não foi no último ano. Ele é conhecido, no governo, ele é conhecido por isto. Ele é não, o primeiro-ministro manda no governo. Eu estou a dizer, se ele não fizer, mata-se. Portanto, se calhar, deixa-me lá desenvolver a ideia política. E talvez até o Ministério da Administração Interna comece a dar importância, tal como ele deu em todas as suas intervenções e na PJ, ao crime que mais mata em Portugal, que é a violência doméstica. E que, aliás, o Primeiro-Ministro desdramatizou uma vez numa intervenção que fez. Eu quero acreditar, não estou a dizer que acredito, mas vou fazer um esforço para acreditar por enquanto, que o PSD percebeu a mensagem que veio das presidenciais e que, pelo menos na segurança, não há condições para manter uma aliança estratégica com o Chega. Ele tem condições para ser um bom ministro porque é um operacional que conhece o terreno, conhece o perfil da criminalidade em Portugal, tem experiência institucional e tem experiência mediática. Não há muitas figuras que juntem estas três coisas. Não tem experiência na segurança pública, mas conhece bem as polícias. E não tem experiência numa área que é fundamental, que é a proteção civil e que pode vir a ser especialmente fundamental neste verão. Mas tem... E neste momento? Mas tem, acima no verão, estou a pensar nas árvores todas que estão caídas, o que ainda pode vir a acontecer. Sim. E como político. Mas ele aí é ágil. Ele tem experiência política, aliás, não é por acaso que sobrevive desde 2018 até agora, é porque tem experiência política, até algumas das críticas que o Pedro fez. Eu sou sensível à questão da passagem da PJ para o Governo. É falso, o Pedro desenvolveu, não preciso desenvolver, que ele não tenha conhecimento das investigações, como provou ele próprio. Que é falso. As instituições não funcionam assim, não é? Claro. Está tudo compartimentado, mas vão todos ao mesmo café. Agora, nem a PJ é o Ministério Público, já agora,
não tem o grau de autonomia que tem o Ministério Público e nem é o SIS. Sobre os dois pesos e duas medidas sobre estes temas, guardo para a segunda parte para o doutor. Não acabei. Ao senhor Pedro Passos Coelho. Doutor, o que é que me preocupa? Não é Luís Neves, é quem vai suceder Luís Neves, tu falaste disso e a mim preocupa. Luís Montenegro mantém-se sob suspeita, quer nas suas empresas, quer na sua atividade empresarial, quer na sua atividade, quer no seu património, e tem a Casa de Espinho a ser investigada pela PJ. O Luís Montenegro foi buscar um reformado para dirigir a PJ, que andou a brincar às averiguações preventivas durante uma campanha eleitoral, deixando claro que faz gestão política dos processos que envolvem PGR. o Primeiro-Ministro. Não, não é PGR. O que é que eu disse? PGR. Eu queria dizer PGR, peço desculpa. Foi buscar um reformado para a PGR e eu estou, sobretudo, mais curioso de saber quem é que se vai buscar para dirigir a PJ. Não é o Ministro da Administração Interna que escolhe o diretor da PJ. Justiça. É a Justiça e provavelmente o Primeiro-Ministro. E eu quero saber se o cerco ao nosso sistema de investigação criminal continua. Porque nós estamos a assistir a um cerco que nos preocupou no passado e, curiosamente, não nos preocupa agora. Dito isto, eu acho que é possível achar que Luís Neves tem condições para ser um bom ministro, ter reservas em relação a esta transição e ter fortes desconfianças em relação ao que motivou Luís Montenegro nesta escolha. Este tema entronca exatamente no nosso segundo, Passos Coelho, e a sua intervenção esta semana, acho que no Porto, onde fez críticas duras ao Governo. Sedes. Não percebi? Na SEDES. Sim, na SEDES. E, para além desta crítica à nomeação direta da PJ para o Ministério da Administração Interna, falou de reformas que acha que o Governo não está a fazer e até apelou a eleições por causa do pacote laboral não ser aprovado. Também criticou a saúde. Enfim, Pedro Marcos Lopes, com PSDs destes, Montenegro tem uma luta difícil. Não, o Pedro Passos Coelho e não é exatamente agora foi o culminar, porque Mas não é a primeira vez. eu não me lembro de uma crítica tão feroz a Luís Montenegro, nem de José Luís Carneiro, nem mesmo de André Ventura. À atitude do Governo e ao desempenho do Governo. Bom, Passos Coelho quer muito, não é quer muito. Passos Coelho quer ser Primeiro-Ministro outra vez, porque acha que não acabou a sua tarefa, estava condicionado com a Troika, portanto quer ser Primeiro-Ministro outra vez. Além de querer ser Ministro, quer ser Primeiro-Ministro e tem um plano que acha estranho o Luís Montenegro não seguir, mas ele tem esse plano que é fazer uma aliança com o Chega e fazer a grande maioria de direita. Enfim, por caminho vai destruir o PSD, mas isso é outro assunto. Ele não está preocupado com o PSD, está preocupado em ele ser Primeiro-Ministro. Ele vê que o tempo está a passar. E que, entretanto, já não vai para novo. Como entretanto, já há um rapaz que já teve 32% nas últimas eleições. E que cada dia que passa, acha que ele é que devia ser o Passos Coelho, que é o rapaz Ventura, não é? Portanto, eu tenho mais que ele, cada vez tenho mais, porque é que eu hei de dar agora a primazia a este senhor? E cada dia que passa isto se acumula. E ele está a ver o tempo a passar, por isso é que agora entrou em força. Depois, claro, há um eleitorado do centro-direita que já está a desistir de Passos Coelho. Isso ficou claro agora com aquele nome verdadeiramente engraçado, que eram os não-socialistas. Aqueles não-socialistas, muitos já estão a desistir dele. Há um ano ainda escreviam que ele é que era o maior do mundo e tal, mas agora já estão a desistir. E ele vê que há gente que está a desistir. E, por outro lado, Montenegro está num período particularmente frágil, por causa deste desastre, por causa dos resultados nas presidenciais. Só que há aqui um problema central, que é, e Montenegro? Tem que se derrubar Montenegro. Ora, aparentemente, o Ministério Público está um bocado farto de dar cabo de governos. Está cansado. Também tem lá o Amadeu Guerra, está cansado. Deu cabo do último governo, a Operação Influencer, que continua, como vocês sabem, já foram todos acusados. Já é um escândalo que está a montar. Ironia, há 2 anos. Portanto, o Ministério Público aparece, este não vai derrubar. Acho que não lhe deve estar a apetecer. E penso que Passos Coelho, que tinha essa expectativa, agora já acha, não, isto só vai lá com eleições. E, portanto, disse as coisas mais extraordinárias. Ele e, enfim, as pessoas que ele tem
na comunicação social, particularmente aqui na SIC, coisas extraordinárias. Do género, bom, se não se faz as reformas, ou se a reforma laboral não passar, é preciso outro apoio político, outro suporte político, ou seja, para fazer as reformas. Então, quer dizer, o suporte político, se elas não passam, só pode ser através das eleições. E depois fala do termo mais estúpido e que insulta a inteligência das pessoas, na minha modesta opinião, que se chama reformas estruturais. As reformas estruturais são as medidas que eu acho que devem ser implementadas para mudar o país. Sim. As reformas estruturais são as que a Clara acha que são importantes para mudar o país. As reformas estruturais são as que o Luís Pedro acha, ou o Daniel. Já percebo. Todos. Porque as reformas estruturais são assim uma espécie de uma quimera. Vamos fazer reformas estruturais. Isso não existe. É preciso mudar as coisas. Mas para mudar as coisas é preciso suporte do povo. E, portanto, parece que Passos Coelho quer eleições até que o povo decida que quer as reformas estruturais que ele deve fazer. Não é por acaso que ele diz, a não ser que tenha medo do apoio popular. A não ser, claro. Que é uma coisa que a democracia costuma ter. Não é? Exato. Portanto, esta história das reformas estruturais é de cegar qualquer um, porque isso são medidas que cada um quer. E ele, portanto, não é nada disso que ele quer. O que ele quer é uma aliança com o Chega. Isso é claro. E que seja ele a liderá-la. Muito bem. Mas lá está. Há este pequeno problema que são as decisões populares. E as decisões populares, nesta altura, também não me agradam, porque fazem do Chega a segunda maior força nacional, mas há 3. E este tem que negociar, que foi o que o povo decidiu. Fazem do Chega, não, fazem de Ventura. Para ser mais preciso. Daniel. O Chega é o segundo maior grupo parlamentar. Sim. Daniel. Bem, a direita passista, ou como o Pedro costuma chamar a direita observador, é bastante sobre-representada na comunicação. Desculpa, sabes o que é que eu chamo de direita observador? Sei. Porque foi o Observador e outros não que transformaram uma direita que era civilizada nesta direita que o deixou de ser. Que tem uma sobre-representação na comunicação social, Tem. contribuiu do ponto de vista ideológico para insuflar o Chega e ele e fragmentar o que era o eleitorado do PSD. Aparentemente não está satisfeita e agora tem a fantasia de federar. Esta direita, eu acho que só tem esta fantasia porque não perceberam rigorosamente nada das eleições presidenciais. A esmagadora maioria do eleitorado do PSD não quer federar direita nenhuma. Claro que não. E no dia em que a direita se federar, provavelmente uma boa parte dela vai votar no Partido Socialista e o Partido Socialista ocupa o centro. Pedro Passos Coelho tem 2 características fundamentais, que é o autoritarismo e o falso moralismo. Não nasceram com a Troika, têm uma longa tradição na direita portuguesa, têm, aliás, uma história longa na cultura da direita portuguesa. No autoritarismo ficou muito evidente na forma como ele fala do pacote laboral. Ele não falou do conteúdo do pacote laboral, se repararam. Não é isso que o preocupa, não é essa a questão para ele. É a forma. Ele recusa basicamente na forma de fazer reformas qualquer tipo de concertação social e concertação política. Para ele isso é um sinal de fraqueza. Pois é exatamente ao contrário. As reformas que não são feitas através da concertação social e política não duram. São revertidas à primeira oportunidade, que foi, aliás, o que felizmente aconteceu a grande parte das reformas que ele fez, que foram para o lixo, foram embora e a economia não ressentiu nada. Pelo contrário. Rigorosamente nada, pelo contrário. E quanto ao falso moralismo, eu lembro-me de Pedro Passos Coelho dar grandes ralhetes ao país durante a crise. O país estava a passar brutais dificuldades. E que uma pessoa que não teve propriamente uma vida austera ao longo da vida, foi um Jota, e chegou a primeiro-ministro, uma pessoa que teve uma carreira de Jota, chegou a primeiro-ministro e dava lições de moral à maneira como as pessoas deviam viver, que viviam acima das suas possibilidades, que deviam sair da sua zona de risco. Dava lições a velhotes que estavam a passar enormes dificuldades, do alto da sua enorme experiência do sacrifício. E reparei outra vez neste moralismo quando ele fala da escolha de Luís Neves. Pois eu não me lembro de ouvir Pedro Passos Coelho a falar de Maria Luísa Albuquerque, quando ela foi de Ministra das Finanças para a Arrow Global, que basicamente estava a comprar ativos sobre o qual ela tinha informação privilegiada. Aliás, ela fez carreira, porque não foi o fim de uma carreira. Quando ela foi para aqui, foi o início de uma carreira, é acompanhar o que é que a Maria Luísa Albuquerque hoje faz enquanto comissária, qual é a função política que ela hoje tem na Comissão Europeia. Não ouvi. E é uma coisa evidentemente muitíssimo mais grave até do ponto de vista ético.
o que ela fez. Não a vi, porque Pedro Passos Coelho é um falso moralista. Sempre foi um falso moralista. E desde que vestiu esta roupagem austera, monástica, ele tornou-se quase uma caricatura da própria personagem que construiu durante a Troika, que não tem nada a ver com todo o seu percurso político. E qual é o conselho que ele tem para dar a Luís Montenegro? É que cria uma crise à volta só da proposta mais impopular deste governo, uma proposta que ninguém pediu, uma proposta que praticamente ninguém defende a não ser a CIP e a Iniciativa Liberal. A CIP já apresentou uma proposta ainda... A CIP é que nem as outras confederações patronais se atravessam a favor disto. Sim. É a CIP, que tem neste momento uma liderança bastante radicalizada. E de qual não há nenhuma necessidade quando o país neste momento o que precisa quer contratar mão de obra. Por favor, trabalhadores, haja trabalhadores suficientes para arranjar. Para terminar. Pedro Passos Coelho, resume-se a isto, eu vou-vos dar uma expressão. Quer ir ao pote outra vez. É só isso. Quer ir ao pote outra vez. Não é diferente de outros políticos, ao contrário do que pinta. Está com saudades do pote. E, para isso, legítimo. E para isso, quer que Luís Montenegro se suicide. E, portanto, como conselho que dá a Luís Montenegro, olha, estás a ver aqui este penhasco, avança, sê corajoso e atira-te. Eu estou cá para tomar o teu lugar. Clara. Bom, eu não tenho esta visão negra e dramática da figura de Passos Coelho. Não é negra nem dramática. Não acho. Ele já teve muitas oportunidades de ir ao pote e recusou-as todas. Quando? Nenhuma até agora. O PSD peregrinou todo para Massamá a pedir-lhe que fosse líder e ele não quis. A pedir-lhe para perder as eleições outra vez. E ele não quis ser líder. Ele não quis ser líder. Porque perdia. Não sei se perdia ou ganhava. O país, entretanto, mudou e virou à direita. As condições hoje mas foi agora, não foi nessa altura. As condições são diferentes. E na Europa também são diferentes. Toda a gente já percebeu de que lado está o vento a soprar. Eu não acredito, por exemplo, na tua tese que se houver uma federação da direita que as pessoas vão correr votar no PS ou centro. Não acredito nisso. No estado em que está o PS, não acredito nisso. Mas tudo é possível. Só que eu tenho a versão oposta à do Daniel. Eu acho que não há muita coincidência entre o liberalismo de Pedro Passos Coelho, e é isso que ele é um ultraliberal. Escola de Chicago. É uma soma da Chega com a IEL hoje em dia. IEL, mais próximo da IEL. E Chega nos outros assuntos. Não, porque o Chega depois tem medidas populistas e Pedro Passos Coelho é um antipopulista. Desculpa. Porque os populistas... da imigração e da nacionalidade. Não, repara. Estou a ler de imigração e da nacionalidade. Ou o Chega faz uma reconversão e provavelmente vai fazê-la, porque hoje eu ouvi já André Ventura muito mais calmo, aliás, o Chega está em reflexão, como toda a gente sabe, a falar do humanismo. Portanto, mais tínhamos já o PS dos humanistas, agora vamos ter o Chega dos humanistas. Toda a gente aspira a ser humanista e eu acho isso respeitável e legítimo, como acho respeitável e legítimo que Pedro Passos Coelho dizer, depois de ele ter perdido as eleições, ele foi votado ao ostracismo, toda a gente se lembra, ninguém lhe falava. Não é? E, portanto, deve-lhe dar algum prazer agora ser o oráculo e ser o oráculo de Delfos e poder dizer umas coisas. Eu acho que Montenegro, pelas suas peculiares características de adaptação e sinuosidade e negociação permanente, irrita Passos Coelho completamente, porque Passos Coelho não é um negociador. Foi líder parlamentar dele, é bom lembrar. Nunca foi. Mas vê-se que não morrem de amor um pelo outro. Passos Coelho está a fazer aquilo que Cavaco tem feito todo o tempo. Mas por alguma razão, quando Cavaco faz, acha-se que é uma intervenção a bem da nação. Acha-se, no geral. Tu não. Mas quer dizer, desfruta de um respeito. Toda a gente se lembra daquele texto da má moeda e a boa moeda, não é? Foi 10 anos primeiro-ministro e foi 10 anos Não te atrevas a dizer que eu tenho esse respeito. Há coisas que eu levo a mal. Passos Coelho vai lançar um livro e faz uma apresentação do prefácio, toda a gente lhe cai em cima. Eu acho que há muita gente que gosta de Passos Coelho no PSD, até fora do PSD. Sim, claro. E acho que a relação, quer dizer, se alguém poderia impedir o Chega de crescer exponencialmente neste país, seria provavelmente Pedro Passos Coelho. Portanto, eu tenho a visão oposta. Mas para quê? Tenho a visão oposta. É para fazer o mesmo? Tenho a visão oposta. Porque até agora nada fez parar o Chega. Isto é um facto. Na verdade, o Chega passou
dos 20 e tal para os 33, apesar de ter perdido as presidenciais. Não passou para os Vamos ver Claro o que que vai passou. acontecer. Eu também segunda tenho volta. as dúvidas. Passou. Então o PS passou. subiu para os 66 Claro, também. passou. Quer dizer, Desculpa Claro, lá. passou. Então o PS vale só o 66% Chega. hoje. Calculas, ele Chega. fará os possíveis por reter esses 33% Claro. e multiplicá-los. Até agora, nenhuma estratégia, nenhuma tática deu resultado. Não deu resultado aqui e não deu resultado no resto da Europa. Não deu resultado em Espanha, onde o Vox continua a crescer, não deu resultado em França, não está a dar resultado na Alemanha, onde o próprio Tribunal, neste momento, retirou à AfD o estatuto de força extremista. Isto é muito importante para a lei, à face da lei alemã, portanto, o sistema de vigilância que havia sobre a AfD passa a ser ilegal. E o que está a acontecer na Europa é Pedro Passos Coelho está a ler os sinais. E é com direita tradicional a ter líderes como o Pedro Passos Coelho. por A acaso. esquerda, historicamente, esteve no poder e está a deixar o poder em terminar, todos os claro. países da Europa. Sim. E assim vai continuar, na minha opinião. E, portanto, ele está a posicionar-se. Agora, acho que ele está particularmente ativo esta semana, mesmo dando barato, que isto é o que ele pensa. Mas, neste momento, há 3 partidos que se vigiam e se espiam entre si e que está a ser muito difícil governar Portugal. Isto é um facto. Há uma ingovernabilidade. São 3 blocos. Porque são 3 blocos com poder, um com um bocadinho mais poder que é o PSD, depois o PS e o Chega não estão empatados, mas enfim. Muito bem. Um não é preponderante sobre o outro. que o povo quer. E são partidos incompatíveis. Aí é que está o problema. São partidos incompatíveis. O próprio PSD, neste momento, tem incompatibilidades com o PS, tem incompatibilidades com o Chega tem com o Partido Socialista. O Chega aspira a ter um parceiro à Isso é o direita. que o Passos Coelho quer mudar, quer juntar o PSD ao Chega. O Chega Então, aspira a simples ter quanto um parceiro à direita. Tens de terminar, Mas com Cláudia. Passos Coelho, o Chega não seria, André Ventura não seria preponderante. Tenho a certeza absoluta Muito bem. disto. Ora bem, aqueles dois iam entender-se, não sei. Porque o liberalismo de Passos Coelho está mais próximo da IEL do que das medidas, porque o Chega tem medidas claramente populistas. Mas o Chega, de redistribuição, o seu coração é de liberal. intervenção do Estado, medidas estatistas, Luís como se diz Pedro. agora. E, portanto, tudo isto me parece um cenário muito incerto, para um momento, e é mesmo incerto e perigoso, para um momento em que o país está numa situação de enorme fragilidade, interna e externamente. Portanto, não sei, acho que vamos ter grandes novidades políticas, mas acho que com este Presidente, eu acho que este Presidente vai fazer os possíveis para não haver aquilo que Pedro Passos Coelho chama clarificação e que seriam eleições. Muito bem. Ou seja, o que quer que aconteça, tudo o que vai acontecer na Europa acontece ou termina-se em 29. Vai ser o ano quando Trump sairá da presidência e vai ser o ano em que já sabemos o que é Pedro, que aconteceu em muito bem. França e na Alemanha. Bom, eu tinha felicidade de não me dar nem com os bastidores do poder, nem com os mentideiros, nem com os corredores dos passos perdidos, enfim. Mas, segundo era anunciado, Passos Coelho tinha desejo de voltar a ser o grão-vizir no lugar do grão-vizir. Califa. Hã? Era o Califa no lugar do Is No Good. O Is No Good. Exato, é o Califa no lugar do Califa. O grão-vizir no lugar do Califa, ou uma coisa qualquer. Califa Enfim, no lugar do Tem um macaco que desapareceu da história. Pareceu o Is No Good. Vocês, a vossa cultura não se não te expande digo, não te a peças, certos, não te peças. a certos meandros. Sim, João Continuando, Baião. o grão-vizir no lugar do califa. Ouviu o califa no lugar do grão-vizir. Enfim, e eu não acreditava muito nisso porque nada me fazia... O poder de Passos Coelho residia essencialmente no seu silêncio e na figura... Isso é um clássico. na telúrica que estava a cultivar aquele sobretudo e aquela boina e aquele silêncio pesado que agora começou a desbaratar. Enfim, quanto mais, ele aparentemente tem vai falar 3 vezes nos próximos dias. Sim. E Too much information. a importância podemos começar daquilo a que ele lembrar-nos diz dele. também a importância daquilo que nós lhe damos. Passos Coelho foi transformado nestas últimas 24 horas, segundo percebi, no líder da oposição, no caruncho de Montenegro,
no homem que tem força para derrubar o governo com o poder de uma preleção nas sedes. Pois bem, há aqui várias coisas que eu não consigo compreender como é que poderiam funcionar. Primeiro, como é que ele consegue chegar ao governo, a líder do PSD e ao governo com essa rapidez que necessita. Que dizem que vai acontecer, eu não consigo perceber muito bem. Segundo, pode dar-se o caso que ele não deseja verdadeiramente e quer ser um monumento. Outra coisa que eu não consigo perceber é qual é que é o interesse de André Ventura que Passos Coelho seja líder do PSD. André Ventura seria um número 2 e seria fácil essa. Não, seria para destruir o PSD. Não, porque isso destruiria isso é um jogo. Lamento, mas isso é maquiavélico. Isso é muito. Isso é uma jogada muito arriscada. Estudos de opinião sobre como é que o eleitorado do PSD olha para o Chega. O eleitorado do PSD sente-se mais próximo do Partido Socialista mas a máquina do que do Chega. Não, mas o eleitorado. Todos os estudos dizem isso. Oi, deixa-me terminar. Tá. Ai, caras. Já chegaste, Luís Pedro. Eu acho que o Chega fica mais em perigo com a presença de Passos Coelho à frente do PSD do que com o Montenegro. Ventura com Montenegro tem capacidades para crescer. Ventura com Chega fica em perigo de Passos Coelho lhe roubar eleitorado, de Passos Coelho lhe absorver o partido e de ser um número 2. Ventura quer ser um número 2. Ventura quer ser uma sombra. Vocês falam do eleitorado do Chega como se o eleitorado do Chega correspondesse ao eleitorado da direita tradicional. Uma boa parte do eleitorado do Chega vem do Partido Socialista. Ou seja, a ideia de que vai a correr para os braços do próprio Pedro Passos Coelho é uma simplificação do que é a natureza do eleitorado. Escuta, não é um eleitorado do eu também posso responder, mas também posso responder com esta mesma verdade, que é, com esta mesma certeza, uma boa parte do eleitorado do Chega também foi do PSD e gosta de Passos Coelho. Olha, e foi para o Chega, uma parte do eleitorado do Chega foi para o Chega porque justamente não gosta do PSD de Montenegro, não quer alianças com o PS. Meus caros. É um eleitorado que quer que o PSD seja um partido de direita. Olha, eu respondo já. Diz o eleitorado. Notas. Os estudos não dizem Vamos a notas. Não, já falar das lajes. Falas das lajes. Ficas com a nota das lajes? Olha, está resolvido. Falar com os lajes, pá. Nota das lajes, Daniel. Deixa lá os aviões é importante pousar. saber quem é que controla o território nacional quando se está a preparar uma guerra. O Paulo Rangel falou dos acordos bilaterais de 1951, que foram revistos, e que os Estados Unidos nem informação têm que dar a Portugal. Isto é verdade se for no quadro da NATO, isto é verdade se for uma ação rotineira, isto é bastante discutível se estivermos a falar de uma guerra que viola o direito internacional, porque é discutível que Portugal possa ter que auxiliar uma violação do direito internacional sem sequer ser informado que o está a fazer e é violado porque está a ser cúmplice de um ataque ilegal. Isto é um padrão do Paulo Rangel, eu recordo a posição que ele teve sobre a Venezuela, agora quer ser observador no Conselho da Paz, que é uma espécie de não pagar para ser sócio, portanto vai servir canapés, que foi aliás o que fez durante a Cimeira das Lajes, é a função de Portugal, nós somos muito bons a receber, e se for para receber, para começar uma guerra, tudo bem. E o Paulo Rangel... Estás a falar da Cimeira da Guerra da Cimeira do Golfo, 2003. Sim. Portanto, Paulo Rangel não pode tratar o envolvimento de Portugal numa guerra ilegal como se fosse uma questão administrativa. Eles nem têm que nos mandar um e-mail. Se Portugal não tem soberania sobre o seu território, mesmo quando está em causa a violação do direito internacional, Paulo Rangel não tem lugar no governo por uma razão. Só países soberanos é que precisam de ministros dos negócios estrangeiros. Se Paulo Rangel acha que Portugal não é um país soberano, não precisamos. Mas não é Paulo muito... Rangel como ministro dos negócios estrangeiros. Muito bem, Clara. Guerra Afeganistão, Paquistão. Nós oferecemos as lajes aos americanos e com imenso gosto. E servimos canapés, chá, laranjadas, o que se quiser. E quando eles saíram um bocado das lajes, ficou ali uma imensa angústia que os americanos tinham ido embora. Dito isto, a base deve ser utilizada no âmbito de operações da NATO. Não é o direito internacional só, é operações da NATO. Estás a gastar a tua nota. Estou a gastar a minha nota. E, portanto, só tens um minuto a e pouco. guerra ou não guerra do Irão não é uma operação da NATO. É óbvio.
É estranho porque Starmer resolveu ter um momento de espinha dorsal e dizer que não podiam Um fenómeno único. Exato, não podiam usar a base de Diego Cristo Garcia. Estás a ver? E, no entanto, nem Diego Paulo Rangel Garcia. conseguiu acompanhar. Não, mas houve as Clara. lajes. Já há muito tempo que as lajes de... Sou território nacional. Também houve. Nós, e a nossa política externa, e a política externa americana é a célebre anedota da pulga para o elefante. Já viste a poeira que viste a estamos a poeira que levantar no fazemos. deserto? Nós é que Exato. fazemos poeira. Não, já viste a poeira que estamos a levantar no deserto? Muito bem, tens um minuto agora só para a guerra Agora, Afeganistão. a guerra. Paquistão. Quando não se esperava, ou só se esperava, o Afeganistão e o Paquistão estão com operações militares e estão, enfim, numa guerra de fronteira, mas aquilo ameaça sempre alastrar. Isto para me levar a concluir que guerras que duram muito tempo, o Afeganistão está em guerra desde a invasão soviética, desde os anos 70, fim dos anos 70. Nunca parou de estar em guerra. Quanto mais tempo as guerras se arrastam, e a guerra da Ucrânia com a Rússia e da Rússia com a Ucrânia já dura demasiado tempo. Mais difíceis são de acabar. São impossíveis, porque não há vencedores, são impossíveis de acabar e mais, quando parecem terminadas, elas regressam à primeira escaramuça. São guerras perigosíssimas Para terminar. e eu estou muito pessimista com esta guerra europeia. Acho que esta guerra corre o risco de se arrastar indefinidamente. Muito bem. Luís Pedro, um clássico, Sócrates. Sim, eu estou a comemorar 20 anos de vociferar aqui contra Sócrates neste palco, com o resultado que se vê, aliás. Mas se Sócrates, à beira do precipício, à margem do sistema, consegue, mesmo assim, corromper e manipular o sistema desta forma, imagine-se quando ele estava lá dentro e dentro do aparelho de Estado e tinha a seu bel prazer capacidades para manipular o aparelho. E o que eu tenho para dizer é, o país necessita que este processo chegue ao fim, a democracia portuguesa precisa que este processo chegue ao fim, nem que seja para absolver o homem, mas precisa que este processo chegue ao fim. José Sócrates é o estrume que faz florescer o Chega. E isto é indiscutível. Este homem precisa de ser julgado. E nós estamos a ver e a assistir a forma como aquela mente consegue tentar descaradamente subverter tudo o que a democracia tem. É o maior perigo para a democracia portuguesa e tem sido o maior cancro que o regime conseguiu produzir. José Sócrates, um pacóvio que veio das beiras para fazer o sistema e o regime democrático apodrecer desta forma. Eu, há 20 anos que estou aqui... E nada contra as pessoas que vêm das beiras, não é? Não, eu venho do Alentejo, vou vou vociferar contra quem vem das beiras. Estou a defender à partida. Estou a fazer uma defesa Deixa lá o politicamente correto para o outro lado, para o outro lado. Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Chega e o PSD em Cascais. É a propósito, porque depois da aliança escondida, que é um gato com o rabo de fora aqui em Lisboa, entre o PSD e o Chega, agora temos uma aliança em Cascais entre o Chega e o PSD. Esta deliberada é esta com algumas coisas bastante interessantes, porque o atual Presidente da Câmara disse que não ia fazer isto e, portanto, arranjou vários eleitores à conta disso, que estão bastante irritados. Fez primeiro o acordo com o PS, mas achou, afinal, não. E ficou com o Chega. Isto é uma boa, enfim, um bom exemplo daquilo que está a passar com o PSD e que também tem a ver com aquilo que Passos Coelho disse. O PSD neste momento tem uma máquina, a máquina do PSD, o aparelho, como se diz, do PSD, está completamente vendido a essa imagem, estou convencido, a essa imagem da aliança com o Chega. Porque nestes casos são perfeitamente evidentes. Claro que há uns resistentes, por exemplo, está a acontecer neste momento uma eleição muito importante em Braga, na Distrital de Braga, do PSD, onde, enfim, no fundo, Hugo Soares contra o Carlos Eduardo Reis, mas a máquina tem esta característica, quer em muitas situações, e o eleitorado, como o Daniel já disse, e como nós vimos em todos os estudos, não quer alianças com o Chega. Mas a máquina não vê os mesmos estudos? Não, a máquina tem uma lógica. Poder, a máquina tem uma lógica de funcionamento diferente.
máquina de modo de funcionamento diferente. Tu repara, e os eleitores, como fica aprovado, estão nos estudos e nos votos, não querem isto. O que dá aquela força que eu acho que está a acontecer de abrir um espaço claro no centro-direita. Porque estas pessoas... Claro, como, para quê? Para que apareçam alguma coisa do centro-direita, que eu estou com uma clara. Eu também não acredito que as pessoas que ficam desencantadas com o PSD vão correr para o Partido Socialista. Não vão. Não vão, eu não acho que vão. Anos, não é? E, portanto, são 3 anos. Mas que está aqui a abrir-se um Há espaço... cansaço dos socialistas. mas daqui Está-se aqui, à medida que vais afastando, o cansaço vai está-se aqui diminuindo, a abrir não é? esse espaço. E para terminar, E Como porque aconteceu com o o PSD, PSD, nestes sítios, e são sítios importantes, está claramente Muito bem. ao lado do Chega. está feito o Eixo do Mal por hoje, já sabe, volte connosco na próxima quinta-feira. Se não for possível, sabe também que estamos sempre em podcast e também na app da SIC Notícias. O Jornal da Meia-Noite vem já aí daqui a pouco.